Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Lembrando que estamos todos aqui numa sintonia de paz, de amor, de amizade, de compreensão, na sintonia do bem, ligados a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso farol. Rogamos a Jesus que neste momento abençoe a todos nós que estamos aqui reunidos, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, amigos, formando essa corrente de energias positivas, de muito equilíbrio, de muita esperança e na certeza de que somos todos vencedores, que cada dia, cada minuto é um minuto de vitória. Hoje sabemos muito mais e conseguimos ser bem melhores do que fomos ontem. E assim vamos nesta jornada. Que durante este momento que nós estivermos aqui juntos, possamos receber todas as energias benéficas dos nossos mentores espirituais, equilibrando o nosso físico, o nosso emocional, fazendo com que o nosso lar, o lar de cada um de nós, seja imantado de luz. E que nós possamos, ao final deste momento de estudo e oração, sentirmos a nossa alma mais tranquila, mais leve e termos, assim, uma continuidade da jornada com um novo aprendizado. Sejam todos bem-vindos. Já temos aqui algumas mensagens no chat ao vivo. Norminha, boa noite, seja muito bem-vinda. André Drummond, boa noite, que bacana do trabalho. Fátima Rossi, boa noite. Tita, boa noite. Antônio Freitas, boa noite. David Oren, boa noite. Osanira, Sueli Andrade, Silva Dupont, boa noite. Fernanda Soares, boa noite. Amém. Leda, boa noite. Marisa Fleury, boa noite. E todos vocês que também não colocaram a mensagem no chat, mas que estão aqui juntinhos. Eu comentei que hoje seria uma continuidade, uma parte 2 da nossa palestra de segunda passada. Segunda-feira passada, nós fizemos uma palestra com o tema Compreendendo a Ansiedade. E aí nós identificamos, né, o que é a ansiedade, os sintomas da ansiedade, quando é uma ansiedade normal, quando ela passa a ser patológica, né, quando ela é o sintoma de alguma doença, ou os sintomas dela como transtorno mental. E nós vimos os diferentes tipos de tratamento, né? E foi assim uma visão geral da ansiedade. Eu senti a necessidade de hoje voltar a este tema para que nós pudéssemos entender melhor o que podemos fazer para melhorar o nosso nível de ansiedade. E também reunir aqui dicas para que a gente possa fazer mudança nos nossos hábitos que possam auxiliar a melhora da ansiedade nas nossas vidas. E também dicas de como nós podemos lidar com a crise de ansiedade. Porque se nós temos um padrão de ansiedade, nós podemos passar por uma crise de ansiedade. O que fazermos? E se alguém ao nosso lado também tem ansiedade, como ajudar? Né? Por isso, nós estamos aqui neste tópico, parte 2. Eu gostaria que durante a palestra, vocês, tendo dúvidas, por favor, escrevam as dúvidas no chat, né? E depois eu vou buscar, no outro momento, responder a todos. Não aqui ao vivo, porque não temos tempo. Mas, se eu perceber que são muitas dúvidas diante de um tema, então nós podemos fazer a parte 3 do Compreendendo a Ansiedade, tá bom? Ficamos assim combinados, né? Bom, então, lembrando que a ansiedade, ela é natural no ser humano.
Mas quando a intensidade e a frequência ficam exacerbadas, ela passa a ser patológica, né? Então, ela pode ser o sintoma de uma doença ou o transtorno mental em si. A diferença é que nós temos que observar o papel que a ansiedade está fazendo nas nossas vidas. O quanto da nossa rotina está mudada, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o quanto que eu me sinto diferente, né? Para que eu possa cuidar dessa ansiedade. Então, eu preciso de ficar atento aos sintomas que nós falamos na live passada, para eu observar. Quem não assistiu, assista lá novamente, anote, observe, para que cada um possa perceber exatamente se eu estou com sintomas, se eu tenho ansiedade ou não, porque muitas vezes a pessoa tem e não sabe. Por exemplo, a irritabilidade é um sintoma da ansiedade, muita gente não sabe disso, né? Bom, então, se você se sente ansioso, não tenha medo de mudar, porque às vezes a gente acomoda, né? A gente acomoda achando que é um jeito de ser e não é. Nós estamos ansiosos, nós não somos ansiosos. Estamos, então, podemos mudar o padrão de pensamento, de comportamento, padrão energético, tudo que envolva a ansiedade. É muito importante que saber que todas essas dicas que eu vou dar aqui não é para evitar uma consulta médica ou psicólogo, pelo contrário, é para você saber, compreender, é uma soma ao seu tratamento psicológico, ao seu tratamento psiquiátrico ou outro tratamento que você tiver escolhido para lidar com a sua ansiedade, né? Eu vou falar aqui, então, de várias dicas de como que eu posso lidar com sintomas de ansiedade, né? Então, ok, eu acho que eu tenho ansiedade. Primeira dica de como lidar com os meus sintomas de ansiedade. É muito importante eu procurar me organizar em uma rotina. A organização, ela é a maior inimiga da ansiedade. Porque a ansiedade, ela fica exacerbada no caos. Quando eu tenho uma organização, eu ajudo a diminuição da minha ansiedade. Quando eu falo em organização, é quando eu sei onde procurar as coisas, eu sei o momento de executar, né? Sem ficar numa pilha de coisas, sem proporções para fazer, sem saber onde está a minha identidade e tudo mais, porque isso gera ansiedade. Lembrando que quando nós falamos em organização, nós não estamos falando que é para colocar o mundo na sua agenda, né? E nem estou falando que é para ser organizado, controlador da sua vida e da vida dos outros. Não, isso é coisa distinta. Eu estou falando para que a gente tenha uma organização para ajudar a administrar todas as tarefas do dia que eu me proponho a fazer. Certo? Dica 2. Viva o presente. Normalmente, a pessoa com ansiedade, ela vivencia dois momentos. Ela muitas vezes fica ruminando pensamentos. O que é ruminar pensamentos? Volta o mesmo pensamento, a maioria das vezes negativo, várias vezes, e a pessoa fica tragada por memórias ruins, principalmente as ruins do passado, né? E isso vai alimentando a ansiedade. Outra coisa é ficar demasiadamente preocupado com o futuro. Então, isso tudo deixa a pessoa mais ansiosa. Por mais que seja difícil, eu não consigo controlar o meu pensamento, mas estudos mostram que viver no passado e no futuro gera desequilíbrio físico, emocional e mental. Então, na verdade, os estudos mostram que nós ficamos mais felizes quando nós estamos vivenciando o momento presente. Então, se você está trabalhando, lavando uma varanda, foque naquele momento que você está lavando a varanda.
Preste atenção no chão, no lixo, na água e foque naquilo que você está fazendo. Porque às vezes você está ali assistindo um filme e a pessoa fala: esse filme é bom? Nem sei, eu estou aqui de frente à televisão, mas estou pensando em outra coisa. Então a pessoa não está curtindo o presente. Se eu vou tirar um tempo para assistir uma palestra, eu vou assistir a palestra, certo? Então é muito importante focar no presente, no que você está fazendo, para ajudar a não ficar aumentando a sua ansiedade. Terceira dica: reserve um tempo para você. Lembra que o item 1, eu peço para você organizar a sua rotina, a sua agenda diária, semanal? Pois bem, é importante que você cuide de você. Mas não é uma vez. Todos os dias você precisa cuidar de você. Com pequenas atitudes. São atitudes de alto amor. Atitudes que vão fazer diferença no seu dia. Então, crie hábitos diários de dedicação a você. Tomar um banho tranquilo. Se eu gosto de creme, eu tirar 5 minutos para passar o creme no meu corpo. Se eu gosto de ouvir uma música, eu sentar e ouvir uma música. Se eu gosto de fazer uma prece às 18 horas, eu sentar e fazer a prece. Se eu gosto de assistir estudo de oração com a Beatriz Lose, eu parar segunda, quarta e sexta para assistir o estudo de oração. Então é isso. Nós criarmos momentos que seja um minutinho para nos darmos amor, para nos valorizarmos, separar aquele tempinho da gente. Se é um cafezinho quente, eu levanto e vou lá coar o meu cafezinho às 3 da tarde. Tá certo? Quarta dica: invista no autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu falo muito disso aqui. O autoconhecimento eu saber quem eu sou, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me deixa ansioso. Porque nós somos tão diferentes, algo que me deixa ansiosa não deixa você ansioso. E aí nós temos que saber diferenciar. Cada pessoa tem uma maneira de pensar e agir, correto? Por isso, eu preciso de olhar para dentro de mim e saber as minhas reações, os meus sentimentos. Às vezes tem uma brincadeira que eu não gosto, que eu fico ansiosa, e outra pessoa gosta, né? Às vezes eu adoro ir na roda gigante e ficar lá rodando, e outra pessoa entra em pânico. Então, o que dá prazer para um não dá para o outro. O que desperta ansiedade de um não desperta no outro, né? Então, é muito importante esse processo de autoconhecimento para eu encontrar os gatilhos que me levam a ter ansiedade. Então, por exemplo, eu percebo que eu fico muito nervosa na véspera de viajar. Depois eu descubro que é porque viajar de ônibus me deixa ansioso. Então, eu preciso cuidar desse gatilho para que eu consiga minimizar a minha ansiedade, tá certo? Bom, então, tem que ter um equilíbrio entre querer me entender e ficar me questionando. Porque o autoconhecimento não é para a gente dar chibatada na gente, não. Ai, nossa, mas eu percebi que eu tenho ansiedade, medo de andar de avião, mas eu sou muito boba, nossa, mas ninguém tem, por que eu tenho? Isso não é autoconhecimento, isso é chibatada, cobrança. É você compreender e procurar o tratamento, procurar como fazer para minimizar aquilo que te faz sofrer, tá certo? Então, o autodescobrimento é um processo de ajuda e não um processo de culpabilização. Aí, continuando. A quinta dica: não se exija tanto assim. Diminua sua autocobrança. Nós não somos anjos e não seremos anjos na próxima vida. Nós estamos numa trajetória evolutiva. Cada encarnação aprende um pouquinho mais, mas nós somos ainda muito imperfeitos. Então, a autocobrança excessiva, ela machuca e cria feridas na alma. Então, ao invés de me ajudar a crescer, muitas vezes ela me coloca presa no chão e não me deixa movimentar.
Então, cada um de nós tem um tempo diferente de desenvolvimento pessoal. Se eu tenho vários filhos, cada um vai desenvolver de uma forma, um mais rápido, outro mais lento e por aí vai. E assim somos nós perante Deus. Respeitar os nossos limites nos faz bem. Acomodar ou ter um pensamento negativo, eu não consigo, faz mal. Mas dentro dos meus limites, eu buscar evoluir e buscar fazer ações ou ter posturas que me auxiliem na vida é muito importante. Então, aceitar quem eu sou, entender a caminhada que eu preciso ter, a minha jornada que eu ainda tenho que cumprir, né? Respeitando os meus limites, vai fazer muito bem para mim e minimizar a ansiedade. A sexta dica: um tempo de qualidade com amigos e familiares. Valorize seus afetos. Os nossos relacionamentos são muito importantes na nossa vida. Tanto que próprio Jesus falou: amem-vos uns aos outros, né? Então, ter uma rede de apoio, seja de familiar, de amigo, aquelas pessoas com quem você pode contar na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, em qualquer situação, fazer parte de um grupo assim vai te auxiliar a enfrentar as dificuldades, porque vai te dar uma sensação de pertencimento. Você pertence a um grupo e vai te valorizar como pessoa, né? Eu sou alguém que pertenço a esse grupo. Então, o meu grupo de oração, eu pertenço a ele, é maravilhoso. Aqui, o nosso estudo de oração, nós todos pertencemos a ele. Então, isso é maravilhoso. No momento difícil, eu posso assistir um vídeo, eu posso estar em sintonia com este grupo. Mas eu tenho aquele grupo dos primos, que é muito bom para encontrar, para fazer alguma coisa, né? Cada um tem seu grupo. Essa rede de apoio é muito importante não só para ajudar no controle da ansiedade, mas para tratar qualquer transtorno físico e mental, né? Agora, por outro lado, é importante, eu vou valorizar os afetos. Mas se eu tenho pessoas muito negativas e pessoas que me puxam muito para baixo, eu devo ter cuidado ao lidar com essas pessoas. Não entrar no mesmo padrão vibratório. Me defender de alguma forma, né? Colocar assim uma proteção para que essa pessoa não me puxe para um padrão ruim, né? Que me desperte a ansiedade. Então, valorizar os afetos e valorizar as pessoas que estão com você e que estão evoluindo com você, que estão caminhando com você. Aquela que muitas vezes não deseja o seu bem, ou às vezes te puxa demais para baixo e detona sua autoestima e leva sua ansiedade lá nas alturas, você precisa de aprender a lidar com pessoas assim, tá certo? Bom, sétima dica de como lidar com a ansiedade. Desconfie dos seus pensamentos negativos. Olivia Remes é uma doutoranda e pesquisadora do Departamento de Saúde Pública e Cuidados Primários da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ela diz o seguinte: pessoas com transtornos de ansiedade são pessimistas. Elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não haja nenhuma evidência para isso. Elas temem o futuro e acham muito difícil evitar esse tipo de preocupação. Então, normalmente, a ansiedade já traz com ela uma série de pensamentos negativos, né? E que as coisas vão dar errado, que eu não sou amado, que fulano vai ficar com raiva de mim, que o pior vai acontecer, que alguém vai abandonar o meu trabalho. Mas na maior parte das vezes são superstições, né? São suposições que eu vou dar um excessivo valor a elas, né? Esse excessivo valor pautados no meu medo, na minha ansiedade.
Então, quando vier aquela onda de pensamentos negativos, desconfie deles. Não fique confiante que eles estão corretos, não. Coloque esses pensamentos na possibilidade real, entendeu? E não ficar confabulando contra você em relação a tudo que está acontecendo. De repente eu estava conversando com alguém e a pessoa parece que desligou o telefone correndo. Será que a pessoa não está chateada comigo? O que será que aconteceu? Será que vai terminar a nossa amizade? Calma. Pense. Essa pessoa, ela é inteira com você? Ela é presente na sua vida? Sim. Ela costuma fazer isso? Não. Então, talvez ela esteja passando por algum problema, né? Lembra da conversa que vocês tiveram? Ela está lidando com um problema de doença. Então, procure saber se ela não está precisando de ajuda, que às vezes é o oposto, tá certo? Então, é importante a gente não ficar validando os nossos pensamentos negativos. Desconfie deles, porque muitas vezes eles fazem parte do quadro de sintomas da ansiedade. Por mais difícil que seja a 8ª dica, veja o lado bom da vida, né? Pode parecer um clichê, né? Mas essa mesma estudiosa de Cambridge, ela recomenda que a gente esteja sempre olhando elementos que nos deem prazer, ao invés daqueles que nos irritam e deprimem, certo? Então, alguém vai me servir um café, eu foco no prazer daquele cafezinho que está sendo servido. E não se a pessoa colocou um pires diferente da xícara que eu gosto, né? Ou se de repente a pessoa esqueceu o açúcar e vai ter que colocar, sabe? Então, às vezes, a gente se irrita muito facilmente porque a gente só vê o que falta dentro dessa visão pessimista. E a gente se torna ingrato sem perceber. E é um tal de reclamar de todo mundo que nos cerca, que parece que a gente está cercado só de pessoas muito, muito complicadas, né? E Chico Xavier falava que quando você olha o lado positivo das pessoas e das coisas, você está cercado de pessoas maravilhosas e a sua vida passa a ser maravilhosa, com gratidão no coração, né? Então, controle mais os pensamentos que vêm à mente. Quando vier um pensamento negativo, comece a fazer esse treino. Ai, meu Deus, ela esqueceu o açúcar de novo do café. Aí comece a falar, não, eu vou dialogar, ela não se esqueceu de me trazer o café. Então, vamos agradecer o café e pede, fulano, por favor, traz o açúcar para mim. Só isso, né? Então, essa atitude, em todos os pequenos momentos da vida, quando você pensa que não, que é um clichê bobo, não é. Ele vai reverberando, criando uma onda de energia mais positiva e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Você vai sentir um bem-estar emocional e você vai sair do padrão do pessimismo, da reclamação e da ansiedade. Dica 9. Encontre um hobby ou uma atividade prazerosa. Nós precisamos de atividades que nos tragam relaxamento, interesse, prazer. Nós todos precisamos. Então, o hobby é importante porque ele tira a atenção do dia a dia, né? E é aquele momento, lembra lá na dica 2, para dedicar um tempo para mim? O momento que eu estou no meu hobby, eu estou dedicando a mim. Então, por mais que você esteja trabalhando, que tenha filho pequeno, que tenha marido em casa, que esteja sem ajudante, você pode ter um hobby. Nem que seja você assistir aquela sériezinha das 10 às 11 da noite, ali no seu cantinho. Nem que seja uma vez por semana visitar um jardim florido ou nadar. Seja lá o hobby que você quiser, né? Mas separe um dia da semana ou um momento do dia, todo dia, para você fazer isso. É uma forma de você se dedicar a você. Pode ser cozinhar, pode ser fazer foto, pode ser o esporte, pode ser leitura, escrita, dançar, assistir filmes, séries, jogar alguma coisa, né? Um buraquinho, uma paciência, o que você quiser. É o que te dá prazer, né? 10. Aprenda e controle a sua própria respiração.
A respiração, ela é involuntária, a gente não pensa, agora eu vou respirar, agora eu vou parar de respirar. Não, a gente respira sem pensar, né? E a respiração nos ajuda a manter vivos. Então, ela tem um papel fundamental com o emocional. Então, quando eu procuro controlar a minha respiração, eu controlo o meu corpo, controlo as funções do meu corpo e a minha mente. Então, um dos pontos mais importantes quando a gente fala de ansiedade é a respiração. E o controle da respiração, ele é tão fantástico na ansiedade que ele é capaz de reduzir, né, uma crise de ansiedade ou até mesmo de acabar com a crise de ansiedade, certo? Então, ele atua de duas formas. A forma fisiológica, né? Porque a ansiedade, ela nos leva a respirar rápido, de forma rasa. Então, quando eu controlo a minha respiração vai voltando a ficar normalizada. Porque é comum no pânico, na ansiedade, no momento de medo, ficar fora do padrão. E aí, quando eu concentro e falo, eu vou voltar ao normal, a minha respiração, eu vou voltando o meu organismo para um padrão de normalidade, né? E a segunda vem do emocional, porque quando eu passo a prestar atenção na minha respiração, aí eu desfoco daquele pensamento negativo de outras coisas e vou focando em mim, no funcionamento do meu corpo. Eu inspiro, imagino o ar entrando, aí eu seguro de 3 a 5 segundos e solto bem devagarzinho, prestando atenção no meu corpo e na respiração. Isso faz um bem maravilhoso. Nós precisamos de tirar essa hiperventilação, né? Porque a hiperventilação, às vezes você coloca o aparelhinho e você percebe que você está com 100% de oxigenação e você tem a sensação que você não consegue respirar, uma crise de ansiedade. Então, por isso é preciso voltar ao normal para você sair dessa sensação de falta de ar, porque não é falta de oxigênio, tá certo? Bom, uma atenção especial à alimentação, né? Porque muitas vezes, durante um processo de ansiedade, nós utilizamos a comida como refúgio, né? Para aliviar a ansiedade, a tensão. Só que tem alimentos que liberam triptofano. E esse triptofano, ele é essencial para o trabalho da serotonina, né? O hormônio da satisfação. Então, quando eu planejo uma alimentação saudável, eu não preciso focar em alimentos ricos em açúcar e gordura para poder sentir essa saciedade. Então, eu tenho que prestar atenção na alimentação. E aí o nutricionista vai ajudar, né? Com isso. Outra dica: cuidado com bebidas estimulantes e adquira o hábito de tomar chás ou sucos, né? Mas a gente vai falar do chá. O café, ele dá uma energia. Então, a maioria das pessoas, quando levanta de manhã, acorda depois que toma o café, né? Ele dá esse impulso, esse foco. Mas o café demais, aquela história de toda hora tomar um cafezinho, ele alimenta diretamente a sua ansiedade. Então, durante a manhã você toma o cafezinho e depois você substitua por chá, para você não ficar aumentando a sua ansiedade, atrapalhar o seu sono, deixar você no estágio muito elétrico, né? Então, tem muitos chás que contribuem para amenizar a ansiedade. Se você perceber que está num dia difícil, precisar relaxar ou à noite para dormir, então tem erva cidreira, tem valeriana, tem flor de maracujá, tem camomila e muitos outros. Você mesmo veja da sua preferência, né? E também temos que tomar muito cuidado com tabaco, álcool e maconha. Porque essas substâncias, sim, em excesso já são prejudiciais, né? Álcool, tabaco e maconha.
Acontece que, às vezes, a pessoa tem a impressão que está relaxando. Ah, eu vou fumar um pouquinho e relaxo. Só que quando passa aquele efeito, então aí os efeitos contrários parecem. Por isso que vicia, né? A gente acha que, eu preciso de tranquilizar, né? Vou beber uma cervejinha para tranquilizar. E se eu vou aliar emoção à bebida, ao tabaco, né? E a qualquer outro tipo de droga, então eu posso ficar dependente, né? Embora no início eu sinta que induz a um relaxamento, né? Depois essa sensação passa e a minha ansiedade vem no nível mais alto, inclusive podendo levar a pessoa a ter uma crise de ansiedade com o excesso dessas substâncias. Tá certo? Dica 13 para cuidar dos sintomas de ansiedade. Cuidar do sono. Muitas pessoas deixam seu sono no segundo plano e não cuidam muito bem, né? Só que a privação do sono auxilia a desencadear sentimentos ansiosos, né? E possibilita a privação do sono a piora dos meus sintomas de ansiedade, né? Então eu preciso de incorporar o hábito da higiene do sono, né? Igual você, todos os dias antes de dormir, você vai lá e escova os dentes. Espero. Aí o que você faz? Você vai ter a higiene do sono, né? Então você organiza o seu sono. Deixe o seu quarto mais confortável que puder, né? Evite entulhos no seu quarto, em cima da sua cama. De preferência, deixe o seu quarto silencioso ou feche a porta. Evita consumir alimentos à noite, fazer atividades físicas, né, antes de dormir. Evite de assistir televisão, dormir com televisão, ficar com o celular no travesseiro, em cima da sua cama, né? Então, se você consegue tirar esses hábitos, você já ajuda na qualidade do seu sono, né? E evita aquela sensação de que eu dormi, mas amanheci cansada. Então, essa higienização do momento de dormir para te ajudar, tá certo? Bom, estão cansadinhos? Vocês não colocaram nada no chat até agora de dúvidas. Vamos continuar com as dicas para lidar com sintomas de ansiedade, né? Espero que esteja ajudando vocês. A dica 14: atividades físicas. Teve um estudo numa universidade de Nova Jersey, muito interessante, né? Eles fizeram um estudo com 2 sessões semanais de meditação ou atividade física de 30 minutos. Tudo, 30 minutos, 2 vezes por semana. E os 52 participantes da pesquisa reduziram drasticamente os seus sintomas depressivos e ansiosos, né? Então, os pesquisadores, eles percebem que a atividade física é útil para aqueles que têm uma preferência por ruminar pensamentos, ficar com pensamentos repetitivos, que ajuda demais a pessoa a focar, né, em outras coisas. E fisiologicamente, a atividade física ajuda a produção de endorfina e oxitocina, né? Que auxilia a relaxar, são hormônios que ajudam a trazer o bem-estar e melhorar o humor. Então, é fato, gente. Escolha qualquer atividade física predileta sua e faça pelo menos 2 vezinhas na semana, pelo menos, tá bom? Então, os exercícios, eles ajudam a liberar a tensão acumulada e vai ajudando até o ritmo cardíaco, né, a ficar melhor. Pode ser corrida, natação, academia, pode ser em casa, pode ser ao ar livre, o que você quiser. Um pilates, né, uma qualquer atividade, né, você que vai escolher. Então, é bom você fazer pelo menos 2, 3 vezes na semana para ajudar. A outra dica é você se afastar sempre que possível de atividades de extrema ansiedade, né? Então,
a gente precisa de encontrar novas formas de fazer essas atividades que geram muita ansiedade, muito estresse na gente. Então, você precisa de prestar atenção quais atividades são essas que te deixam tremendamente ansioso e achar uma forma diferente de fazê-las. Como, por exemplo, arrumar mala. Se isso te deixa ansioso, então busque no YouTube, busque dicas para você fazer da forma diferente que você faz. Porque às vezes não é a atividade, é a forma como você está fazendo, né? Meditação e relaxamento é outra dica, né? E tem muitos estudos que confirmam a importância da meditação e do relaxamento, principalmente para ajudar a pessoa a conectar-se com o presente. Então, tiremos da nossa cabeça aquela ideia de que meditar é esvaziar a cabeça. Não. Quando você medita, você pensa em si mesmo. É um momento seu. Você entra com um processo de relaxamento e de controle da sua respiração. Então, com a meditação, o relaxamento, você relaxa, você controla a sua meditação, você controla seus pensamentos, você é um exercício maravilhoso, né? E a penúltima dica: encontre um propósito, nem que seja para cuidar do seu animal de estimação. Em 1946, um médico austríaco publicou um livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. E ele percebeu, nas suas experiências como prisioneiro, na época do nazismo, que diferentes prisioneiros, né, eles agiam de forma diferente e reagiam àquele cotidiano deles tão difícil, né? Cada um encontrava uma forma diferente de lidar com aquela adversidade. Então, o que levava essas pessoas a agirem de forma diferente? Aí o que aconteceu? A gente percebe que eles tinham nas histórias deles um sentido. Havia um sentido para eles acreditarem, desejarem sair dali. Um deles, que era bem resistente àquela rotina, ele sabia que a filha dele, que ele iria encontrar com a filha dele, e ele queria estar vivo para estar com a filha dele. Um exemplo para vocês. E aí fizeram um estudo também que com mulheres aqui, né, com mulheres de baixa renda, né, de uma situação econômica muito complicada, vivendo situações muito difíceis de moradia, de precariedade, de tudo. E havia algumas que tinham elas não entravam no processo de doença da mente. E foram perceber, elas estabeleciam propósitos para que elas acreditassem e lutassem com toda a energia para atingir aquele propósito delas. Então é tão interessante, porque muitas vezes, quando a gente tem ansiedade, nós não conseguimos identificar um propósito claro nas nossas vidas, porque os nossos pensamentos vão se esparramando para todo lado, né? E nós nem sempre acreditamos que vale a pena investir esforços para endereçar aos desafios que se encontram na nossa vida. Então, nós precisamos de encontrar propósitos para estarmos vivos, propósitos para realizarmos as atividades, propósitos para estudarmos. Então, nós precisamos de ter um pensamento, uma liga interna com o nosso futuro. Então, tem pessoas que melhoraram muito da depressão, do desejo de não mais viver, né? Porque tiveram animais de estimação e agora os animais não podem ficar órfãos. Nem que seja um animal de estimação, qualquer que seja o seu propósito de vida. Encontre. Você que tem filho, você que tem um trabalho, você que tem alguém para cuidar, o propósito sempre vai te ajudar a ter mais forças para poder cumprir a função, o objetivo,
no qual você está realizando aquela idade, né? Então, quando você coloca o seu foco em alguém além de você, né? Vou ajudar alguém, seja uma pessoa, seja um animal, seja uma tarefa que você vai fazer para ajudar uma comunidade, isso te ajuda a dar um tempo daquele hiperfoco nos seus defeitos, nos seus problemas, na sua vida, que tudo, né? Então, você vai achar menos penoso passar por momentos de grande dificuldade, certo? Bom, a próxima dica. Cumpra algum ritual antes da atividade geradora de ansiedade. Isso aqui também é outro estudo muito importante, muito interessante. Pesquisadores de Harvard, né, nos Estados Unidos, eles divulgaram um conselho para ajudar pessoas ansiosas a terem um bom desempenho nas situações estressantes. Então, eles fizeram experimentos, né? Assim, um grupo de psicólogos pediu para um grupo de participantes cantar em público. Então, uma parte dessas pessoas, eles pediam: olha, fiquem calmos, antes de subirem no palco, não fiquem nervosos, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, né? E a outro grupo, com outro grupo de psicólogos, eles pediram: vocês vão cantar em público, mas antes tomem essa folha de desenho e desenhem o que vocês quiserem. Podem desenhar esses 5 minutos, depois a gente vai para o palco. O que eles descobriram? Que nesse desenho eles poderiam expressar o que eles estavam sentindo também, né? Aí, depois eles pegavam esse desenho, rasgavam e jogavam no lixo. Então, os pesquisadores concluíram que não adianta falar calma, 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 que não funciona para muita gente. Mas fazer alguns rituais, algumas atividades diferentes, ajuda a pessoa a lidar melhor com aquela atividade que vai ser estressante, né? Então, por exemplo, eu vou começar o estudo oração, eu estou ansiosa para falar sobre ansiedade. Aí, falta 5 minutinhos. Eu posso pegar um livrinho, ler, eu posso jogar 5 minutinhos de paciência, eu posso fazer uma prece, eu posso desenhar, né? Uma atividade que me faça bem. Então, às vezes isso é interessante, né? Você vai para uma reunião, ou vai para uma entrevista de emprego, leva um bloco de anotações, faça desenho enquanto está na fila, e de repente isso pode te ajudar a cuidar dessa ansiedade, né? Bom, e a última dica: procure um psicólogo. A terapia, né, é um investimento na sua saúde mental. Procure um psicólogo. Você cuidar e investir na sua saúde mental é uma das formas mais belas de autocuidado. E também, de acordo com a conversa com o seu psicólogo, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar o seu psiquiatra. O psiquiatra e nem o psicólogo não são médicos de pessoas que se falam: ah, mas você é louca, precisa de psicólogo, eu sou normal, não preciso. Não, a psicologia, a psiquiatria existe para a gente se fortalecer, não é para a gente carimbar a pessoa. Então, quando eu me fortaleço, aí eu me torno uma pessoa mais feliz. E eu vou romper ciclos de padrões hereditários que vêm há tantas vidas na minha família. Eu vou me curar. Quando eu curo os meus descendentes. Então, quem procura um psicólogo, um psiquiatra, é porque quer melhorar a sua qualidade de vida, quer se conhecer mais, quer saber formas de se ajudar, né? Então, nós podemos ajudar, como psicólogos, a modificar comportamentos, a pessoa se liberar de crenças limitantes,
a pessoa ter um bem-estar maior, ajudar no processo de autoconhecimento, né? E existem muitos casos de ansiedade que precisam de tratamento farmacológico, sim, né? Como eu falei na outra palestra, você pode fazer tratamentos, vários tipos de tratamento, mas se houver a necessidade de um psiquiatra, não relute, não tenha preconceito. Trate-se, é importante. Bom, eu trouxe aqui, né? Eu já tenho o tema do nosso próximo encontro. E que eu já tenho aqui, eu ia ver de acordo com o tempo, mas eu acho melhor ficar para a próxima segunda-feira. Nós falamos, então, compreendendo a ansiedade, parte 1, fizemos uma geral. Hoje, parte 2, são dicas de como lidar com os nossos processos de ansiedade, para minimizar, para evitar desencadear uma crise de ansiedade, certo? Eu iria hoje falar sobre a crise de ansiedade, mas eu acho que vai ficar corrido e não precisamos ser ansiosos para resolver isso. Então, no nosso próximo módulo, na nossa próxima segunda às 20 horas, nós iremos falar o que é uma crise de ansiedade. O que eu faço se me der uma crise de ansiedade? Eu estiver na fazenda sem medicamento, o que eu posso ir fazendo para me ajudar? Ou se alguém do meu lado está sofrendo uma crise de ansiedade, como que eu posso identificar? Como que eu posso ajudar? Certo? Eu vou deixar esse tema para a próxima palestra, no nosso próximo encontro de segunda às 20 horas. Que dia que dá a próxima segunda? Dia 19 de dezembro, certo? E hoje eu vou preferir fazer com vocês, aqui para a gente fazer a nossa prece, um momento de um relaxamento, de uma meditação de 2 minutos. Eu quero ensinar para vocês essa meditação de 2 minutos que eu aprendi a fazer, eu faço, me ajuda demais no dia a dia, com todas as demandas da vida que eu tenho que fazer. E eu quero lembrar para vocês que eu trouxe aqui tudo dentro de um processo psicológico, né, de uma visão médico-psicológica, né? Mas nós temos que lembrar que, como espíritas, nós temos condições de aliarmos a nossa doutrina como uma parceira maravilhosa. Nós temos livros que tratam de psicologia, de espiritismo, que falam dos transtornos todos mentais, inclusive do transtorno de ansiedade, a coleção da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós temos dentro da doutrina espírita, nós temos meditações guiadas, nós temos o trabalho dos passes presenciais e online. Então, nós temos muitos recursos para nos ajudar espiritualmente também, né? A nossa mente, o nosso espírito a cuidar da nossa ansiedade. Não se esqueçam disso. E lembrando-se, se diante de qualquer problema, qualquer dificuldade, você não souber, não vier na sua cabeça nada que você possa fazer, faça uma prece. Porque depois daquela prece, você vai receber uma intuição, com certeza. A resposta vai vir para você. Porque, na realidade, né, a maior parte do tempo a gente está tão ocupado correndo atrás de demandas dos outros ou das demandas externas da nossa vida que a gente não para e não se concentra o suficiente para pensar em nós, para nos escutar, né? Então, a meditação, ela vai ajudar para que a gente não crie barreiras para chegar às vibrações maravilhosas de saúde e paz que o universo sempre nos envia. Então, a meditação, o relaxamento, ajuda a quebrar essas barreiras, muitas vezes criadas por nós. Tá certo? Eu queria pedir, então, a todos vocês que estão aqui, né, me escutando, que possam, neste momento, fazer um relaxamento, porque esse relaxamento é um processo curativo de qualquer doença, sabe? Ajuda no processo curativo.
né? Mas 1 ou 2 minutos por dia, lembre-se, 1 ou 2 minutos por dia já vai te fazer sentir tão bem que você vai fazer mais vezes ao dia. Assim aconteceu comigo. Às vezes você está sem tempo, então naquele 1 minutinho faça esse relaxamento rápido. Lembre-se, relaxar é se dar amor. Então, esse é o momento que estamos aqui com um processo de auto-amor. É difícil, então, permitir que energias curativas fluam dentro de nós se nós estamos tensos, se nós estamos contraídos, tensos, acelerados e desconectados da energia amorosa do universo. Então, perceba que o seu corpo vai ficar mais leve e você vai se sentir melhor ao término, tá bom? Então, vamos lá. Eu só vou colocar aqui uma musiquinha, bem baixinha mesmo. Se estiver atrapalhando, me fale. Eu quero que vocês busquem uma posição confortável, sentados de forma ereta, para não doer a coluna, né, para relaxar, ou deitados, como que desejarem. E eu quero que ao pedir para vocês respirarem, vocês vão inspirar profundamente, segurar o ar contando 1, 2, 3 e soltar este ar bem devagar. Inspirar, 1, 2, 3 e soltar. Este vai ser o nosso processo hoje de respiração profunda. Respire profundamente. Respire profundamente 3 vezes. Procure agora ir relaxando todo o seu corpo, liberando todas as tensões que você está carregando. E continue respirando profundamente, percebendo os pontos que estão tensos. Vai acomodando o seu corpo, tirando a tensão. Você agora vai inspirar bem fundo. Conte até 3. E quando expirar, você mande embora, imaginando que toda a tensão e todo o medo está saindo do seu corpo. Mais uma vez. Inspire bem fundo. E ao expirar, tome consciência de si, de onde você está, como você está, e afirme silenciosamente para você: eu te amo, está tudo bem. Mais uma vez.
sempre lembrando de dizer: eu te amo, está tudo bem. E agora, você já pode abrir os seus olhos. Perceba, me contem no chat se conseguiram relaxar um pouquinho. Essa é uma meditação, um relaxamento de 2 minutos apenas, que você pode fazer no seu trabalho. Se tiver muito tenso, vá no banheiro, fecha lá dentro e faz essa respiração, essa meditação. Se tiver em casa, vá para o banheiro, fecha a porta, né? Se tiver no ônibus, você pode fazer uma viagem, qualquer momento antes de uma entrevista, aguardando uma notícia, esperando um telefonema, no início do seu dia, no início das suas atividades à tarde, onde quer que você esteja, no máximo 2 minutos, e você consegue se conectar com o universo e com as vibrações amorosas. E vamos aproveitar que estamos todos nos sentindo melhor, mais amparados, e vamos, neste momento, fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece final. Obrigada, Pai querido, por este momento tão especial nas nossas vidas. Obrigada por todo o aprendizado. Obrigada por termos esta corrente de orações, de vibrações, que somados formam uma grande luz, e que essa luz envolva todos nós, envolva os nossos lares, amigos e familiares encarnados e desencarnados. Jesus querido, obrigada por todos os ensinamentos. Obrigada por ensinamentos onde o amor é um instrumento de aprendizagem. Obrigada, Jesus. Que nós possamos, nesse momento, rogar a Jesus que possa ir de encontro, enviando as suas falanges de luz a cada alma sofredora, a cada ser angustiado, doente do corpo, da mente ou da alma, que se encontrar neste orbe terrestre. E pedimos neste momento, Jesus, dai-nos a força necessária para vencermos todas as adversidades, a força necessária para seguirmos juntos nesta jornada evolutiva. Obrigada, Jesus, pelo muito que já caminhamos ao teu lado, e obrigada por jamais nos deixar. Que nós possamos, neste momento, lembrarmos de forma querida deste mês que comemora o aniversário do Cristo, deste mês que simboliza o seu renascimento aqui na Terra, deste mês em que lembramos a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a nós mesmos, como principal mandamento de Jesus. Que o clima de amor, de gratidão, de alegria do Natal envolva todos os corações e que nós possamos estarmos conectados a este aniversariante, aos verdadeiros sentimentos, e que possamos ter um mês de muita paz e que possamos colocar em prática o amor que habita em nosso coração, através da caridade conosco mesmo, da caridade para com os nossos irmãos. Sê conosco hoje e sempre, Jesus, e que possamos assim finalizar o nosso estudo e oração de hoje dizendo: obrigada, Pai querido, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, mentores, obrigada a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, uma noite maravilhosa para todos. Quem gostou deste estudo pode dar like.
Quem quiser compartilhar com um amigo ou familiar, é só enviar, compartilhar como qualquer outro vídeo do YouTube. Eu estou esperando, eu vi uma perguntinha aqui da Norminha, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat, que depois eu vejo. Na próxima segunda-feira, nós vamos tratar do assunto crises de ansiedade. O que é? Sintomas da crise de ansiedade, quando que acontece, qual o primeiro passo para lidar com a crise de ansiedade e cuidados que você pode tomar durante uma crise, tá certo? Então, até a próxima segunda ao vivo. Mas antes disso, nós temos quarta-feira, 20 horas, a nossa palestra. E temos também sexta-feira, 18 horas, que trataremos de temas muito interessantes relativos a este mês, este momento que estamos vivendo. A minha gratidão pela presença de vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, queridos amigos.